Estou de volta mais uma vez e hoje eu vim gravar para vocês o último vídeo do mês de novembro, que é nada mais nada menos que os livros extras lidos no mês. Gente, eu li 9 livros extras no mês de novembro, tá? Tem aqueles 2 que eu li da TBR, mas eu nunca conto como extra, eu sempre conto como extra os livros que eu li fora a minha TBR que eu faço mensal. Então, geralmente eu leio 12, geralmente eu leio 10, 8. Dessa vez foram 9 livros de gêneros bem variados. Teve romance, teve fantasia, teve drama, teve suspense, terror, teve de tudo um pouco. E eu fiquei bem feliz porque esse mês, como eu disse lá em outros vídeos, né? Eu tava bem atarefado, tinha bastante coisa para fazer, toda hora me envolvendo com alguma coisa. Mas 9 livros para pouco tempo, né? O mês, mas o pouco tempo que eu digo é o tempo que eu tive para ler, eu achei uma contagem boa. Então vamos falar sobre o primeiro livro, que eu vou contar também na ordem cronológica, do primeiro livro extra que eu li no mês até o último que eu li, que eu terminei ontem, tá? E o primeiro livro foi O Vale do Arco-Íris, da Lucy Maud Montgomery, que é a continuação do livro N. Ingleside, que é aquela série da menininha lá que é adotada, né, por um casal de irmãos, e eles são solteirões, e ela acaba sendo adotada, ela tem que ir pra escola, tem que se adaptar com a rotina ali da Ilha do Príncipe Eduardo, que é o nome do lugar, né, de Avonlea. E vocês já sabem de toda essa história. E esse aqui, O Vale do Arco-Íris, é o livro número 7 da série, da saga, e vai contar exclusivamente um pouco sobre a vida dos filhos da Anne e do Gilbert. Como eu disse no vídeo anterior, onde eu mostrei esse livro aqui que eu tinha comprado ele no sebo, né? Eu já falei um pouco da história, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui para vocês. O Vale do Arco-Íris, então, ele é um romance, ele não é um livro de contos, e ele vai nos contar um pouco da rotina dos filhos da Anne. Vai ter capítulos que vai focar exclusivamente em cada um dos filhos, vai ter capítulo que vai focar exclusivamente na ilha, né, no lugar onde eles moram, que é Four Winds, o nome da cidadezinha que eles moram também. Vai focar em outros personagens novos, totalmente que apareceram só agora no livro. Vai focar em personagens que apareceram antigamente, né, em outros livros. Então é um livro muito bom, eu gostei muito de ler. Ele tem pouco mais de 220 páginas, tá? Eu me senti tão bem lendo esse livro porque eu lembro que era um dia que tava um sol e tava muito frio. E aí eu peguei para ler o livro e eu li praticamente em 2 dias, tá? Eu peguei assim um dia de manhã e terminei no outro dia de noite. Então foi uma leitura muito agradável e eu tava com muita saudade desse universo, vocês sabem que eu amo muito. E agora eu sei que tem mais livros pela frente, então eu tô um pouco feliz, mas sei que algum dia eu vou acabar terminando essa série e eu vou ficar com um vazio no meu coração, tá? Essa é a edição do livro. Como eu disse lá no outro vídeo também, ele é da editora Ciranda Cultural. Ele é todo amarelinho. E a diagramação dele é assim, ó, com essa folha do Canadá no início de cada capítulo. Mas é assim, são historinhas bem curtinhas, sabe? São capítulos bem curtinhos e com várias cenas engraçadas, várias cenas de comédia, várias cenas de romance também entre o Gilbert e a Anne, apesar deles aparecerem muito pouco no livro, tem muitas cenas ali que a gente entende o porquê deles ainda estarem juntos, porque eles realmente se amam mesmo. Logo em sequência de O Vale do Arco-Íris, eu li Os Canibais da Rua do Arvoredo, que é um livro escrito pelo autor Taylor Diniz, e é um livro ficção, né? É um livro ficcional que vai meio que se inspirar em coisas que aconteceram na vida real. É tipo aquele clássico baseado em fatos reais, sabem? Bom, como vocês sabem, eu moro no Rio Grande do Sul e a capital do Rio Grande é Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, lá pelo ano de 1800, aconteceu vários crimes bizarros. Pessoas ficavam desaparecidas durante muito tempo, nunca encontravam os corpos. Se encontravam só o esqueleto com várias partes faltando. Todo mundo ficava com medo de sair na rua, né, nesse lugar aqui que chama Rua do Arvoredo, lá em Porto Alegre, e ninguém sabia o motivo real por trás disso. Só que aí, depois de muita, né, pesquisa e investigação dos policiais, eles descobriram 2 pessoas, o José e a Catarina. Eles eram ali pessoas que tinham vindo de fora do Brasil e estavam morando em Porto Alegre, na Rua do Arvoredo, e eles tinham um modus operandi bem diferenciado. A Catarina ia de noite, assim se vestia, né, muito atraente para os homens da época, e os homens eles acabavam indo para casa dela. Chegando lá, o José matava os homens e a Catarina ajudava a, tipo, tirar a carne, né, das pessoas. É bem bizarro, porque são pessoas, né? A gente ouve geralmente falando, tirar a carne do animal, como é que é, né, destrinchar um boi,
mas a gente tá falando de pessoas. Isso realmente aconteceu, sabe? É comprovado que aconteceu. E eles faziam isso e vendiam, revendiam, né? Vendiam a carne para, como é que eu posso dizer? Açougues famosos que revendiam a carne para as pessoas. E as pessoas acabavam cometendo canibalismo, comendo a carne dessas outras pessoas, desses outros cidadãos que o José e a Catarina matavam. Então isso aconteceu de verdade. Eu não sei o que aconteceu depois, tipo, se eles foram presos, se eles foram mortos. Eu não sei mesmo, tá? Se eu soubesse, eu diria. Mas esse livro aqui é uma obra de ficção que vai se basear nessa história e vai contar nos dias atuais. Então tem duas pessoas ali, um homem e uma mulher, que acabam se mudando para uma casa. Eles descobrem uma passagem secreta embaixo da casa que tem moedores de carne, que tem facões, que tem machados. E acaba que, sem querer, o espírito, né, do José e da Catarina entra nesses novos moradores e continua sua vingança pela cidade, indo atrás principalmente dos, sei lá, netos das pessoas que descobriram os crimes deles lá no passado. Então é uma história bem doida, uma história bem divertida, eu gostei bastante. Ele é um livro curtíssimo, ele tem mais que... ele não tem nem 200 páginas, para vocês terem uma ideia, tá? A diagramação dele é assim, e os capítulos são curtíssimos, dá pra ver aqui, né? 16, e aqui já acaba o capítulo, já vai pro 17. Ele é dividido em 3 partes. Só que uma coisa que eu achei muito mais legal desse livro é o narrador. Ele é um narrador personagem. Mas ele não é o personagem em si incluído na história. Ele é meio que uma figura onipresente, onipotente, que tá observando tudo ali e a gente não sabe se a gente pode confiar no narrador. Porque pelo que o narrador diz, ele é meio que um governante universal, um governador universal. Então ele meio que tá ali, mas ele não tá. É muito doido isso. Ele tá observando tudo de perto, mas ele não é uma pessoa física, sabe? Isso é muito doido, isso é muito legal. Eu achei muito interessante da parte do autor colocar o narrador dessa forma. Como sequência daquele livro, eu li o Nadando no Escuro, do autor Thomas Jedrowski. Esse livro aqui, ele é um livro LGBT que se passa em 1980 e a gente vai acompanhar ali um protagonista que ele está se descobrindo. Então ele tem um melhor amigo de infância que é judeu e ele acaba em uma certa festa ali dentro da igreja beijando esse melhor amigo dele. Todo mundo cai de pau, cai de pedra em cima deles, né? E o amigo judeu dele acaba se distanciando e indo morar em outra cidade. Aí, esse nosso protagonista, ele fica um pouco abalado com essa situação e fica se perguntando: por que isso aconteceu? Será que eu fiz mal em beijar ele? Porque naquela época, gente, não era... Tudo bem, as pessoas sabiam, né, que isso era errado naquela época, mas ele era uma criança, então ele não entendia direito o que era certo, o que era errado e por que ele tinha feito errado. O tempo passa e o nosso protagonista, né, o nosso narrador também, ele acaba meio que indo para uma colônia ali onde ele vai ficar acampado em alguns lugares para fazer uns trabalhos aqui e ali para ganhar o dinheiro. E ele acaba encontrando outro rapaz. E esse rapaz, sim, eles se encontram, eles têm ali fortes emoções, eles se amam, eles se gostam, mas infelizmente, aonde o livro se passa, que é na Polônia, eles sabem que eles não vão poder ser felizes realmente como eles querem. Eles vão ter que se esconder perante a sociedade para não serem caçados e não serem mortos por serem quem eles são. Eu sei, essa é uma frase bem impactante, bem pesada, mas é realmente o que o livro diz, tá? Como é que é o nome dele? É Ludwig, é o nome do nosso protagonista. Eu tava esquecendo porque são nomes, tipo, em outro idioma, então eu não tava lembrando direito. É Ludwig e Januns. Eles são o casal principal do livro ali, né? O livro também ele vai acompanhar todo o desenvolvimento desse personagem, do Ludwig. Ele vai acompanhar quando ele era criança, quando ele estava, né, chegando na adolescência e quando ele já está adulto com esse outro personagem que é o Januns, tá? Eu gostei demais dessa história, ele é um livro curtíssimo também. Pelo que deu pra ver, eu só li livro curto esse mês, né? Ele tem 230 páginas, ele é curtíssimo. E esse é um dos livros LGBT que eu mais fiquei triste com o final. Eu queria mais saber se tivesse uma continuação. Porque ele tem um final negativo. A gente pensa que não, o amor vai vencer, eles vão conseguir se tornarem ali namorados, eles vão viver a vida deles. Não, o final corta bem no meio e não diz pra gente se tudo deu certo. E só deixa uma pista de que tudo deu errado. Isso eu achei muito pesado da parte do autor. Eu queria muito que tivesse dado certo, porque eles são personagens incríveis. Mas infelizmente não é assim, né? É uma história realista. É tipo, baseado em fatos reais, realista. Diferentemente do outro livro que eu falei anteriormente. Bom, a capa do livro é assim.
a contracapa, a lombada. E a fonte dele é bem confortável. Depois de ler tanta desgraça e tanta coisa que deu errado, eu decidi pegar um livro que fosse a minha zona de conforto, que fosse uma coisa que me deixasse feliz, que me deixasse com o coração quentinho. Então eu escolhi Star Wars Old Republic, né, Velha República, Revan, do autor Drew Karpyshyn, que é o mesmo autor da aclamada trilogia Darth Bane, que eu já ouvi falar muito bem, mas nunca consegui ler nada, tá? Revan, como eu disse aqui, Old Republic, todo mundo sabe que Star Wars é dividido entre Legends e Canon. Depois que a Disney comprou os direitos da saga, ela transformou algumas coisas que não eram convenientes em Legends, que são lendas, basicamente. Pode ou não ter acontecido dentro do universo, dentro da ordem cronológica oficial da Disney, tá? E esse livro aqui, Revan, ele foi considerado um livro Legends, infelizmente, porque essa história aqui, ela é incrível. Tudo começa com o nosso protagonista, Darth Revan, né? Que ele acorda ali do lado da esposa dele, e ele não se lembra de nada que aconteceu, mas ela diz pra ele que ele era um grande Jedi. Ele travou uma grande guerra contra o clã Mandaloriano, né, que é um planeta de Star Wars. Quem conhece a saga sabe do que eu tô falando, né? Ele travou uma guerra entre Jedi e Mandaloriano, ele venceu, ele matou um super maldoso Sith lá da galáxia. E agora ele tá tudo bem com ele, porque os Jedi apagaram a memória dele para ele não se lembrar de nada disso e seguir a vida dele adiante, porque ele era uma pessoa muito poderosa e eles não queriam perder ele, né? Tudo continua dando certo no livro até que a gente conhece o nosso grande vilão, que ele é o Imperador, tá? Eu não lembro direito o nome dele, mas é Vitiate, eu acho, tá? Se eu não me engano. Mas é que ele é chamado como o Imperador. E ele tá planejando uma guerra que vai destruir totalmente a galáxia. Então, Darth Revan, ele começa a ter visões do passado, das coisas que aconteceram com ele lá no passado, e ele vai tentar impedir esse imperador de dominar e de destruir toda a galáxia. Esse livro aqui, ele é bem viciante. Eu vou dizer pra vocês que eu não consegui largar ele, tanto lendo ele pelo livro físico, quanto pelo audiolivro, enquanto tá fazendo outras tarefas, né? Eu tenho a assinatura da Audible e esse livro aqui tinha na Audible de graça. Eu fiquei muito feliz porque eu achei que nunca ia ter um livro de Star Wars na Audible, mas tinha sim. E eu ouvi em todos os momentos possíveis. Quando eu não podia estar ouvindo, eu estava ouvindo, porque eu queria muito saber o que ia acontecer no final dessa história aqui. E é a capa dura, ela é da editora Universo dos Livros, do selo Geek. E a diagramação dele também é bem boa. Café Preto, de Agatha Christie, foi a minha quinta leitura de livros extras do mês. Gente, como eu falei no outro vídeo, esse livro aqui ele é meio que uma obra póstuma da Agatha. Então, logo depois que ela morreu, lá no ano de 1976, foi encontrado essa escritura desse livro, que era para ser uma peça de teatro, e algum autor lá muito importante pegou e reescreveu para um romance. E eu vou dizer para vocês, que escrita boa! Porque ele pegou literalmente toda a essência da Agatha Christie e colocou em um romance que o outro autor escreveu, mas que ficou idêntico. Tu lê e tu sabe que é da Agatha Christie, mesmo que tenha sido reescrito por outra pessoa, tu sabe que tem toda a essência da autora. Então, Café Preto, ele vai contar uma história logo depois, né, se passando logo depois de Os Quatro Grandes, que é um romance com Hercule Poirot e com Hastings. Então, meio que tem uma família que ela é muito unida, só que um membro da família está criando meio que uma fórmula para envenenar pessoas, uma arma biológica, uma coisa muito doida. E aí essa fórmula vai ser roubada. Então eles vão contratar o Hercule Poirot para tentar descobrir quem roubou a fórmula. Só que no meio de tudo isso que está acontecendo, esse mesmo anfitrião da família que fez a fórmula vai estar tomando um chá, vai estar tomando um café preto na sala de estar dele e sem querer ele morre. E aí, quem matou? Estava todo mundo junto, estava o Hercule Poirot junto no mesmo lugar. Quem matou ele? Obviamente, o título do livro, Café Preto. Ele foi envenenado pela própria fórmula que ele criou. Então, essa é a essência, essa é a história principal da história. Eu gostei muito do livro mesmo, apesar de ser folha branca, já mostrando a diagramação para vocês. Eu gostei demais da história, muito, muito mesmo. Ele não tem nem 200 páginas, tem 168. Capturou totalmente a essência da Agatha Christie, como eu falei antes, né? E eu indico demais lerem esse livro aqui. Esse livro que eu vou falar para vocês era para mim ter lido há muito tempo atrás, na época de escola, pelo menos uns 2 anos atrás, quando foi dado o tema de ler esse livro.
Só que eu não li, porque eu era um adolescente muito rebelde, sabe? Eu não gostava de ler clássicos, eu gostava de ler o que eu queria. Então, naquela época, a professora dava o tema, dava o livro que era pra gente ler, e eu simplesmente ouvi um resuminho no YouTube. E desse livro aqui eu lembro que eu não ouvi nem resuminho, porque eu não queria nem saber da história, porque eu tinha muito preconceito de quem gostava da autora. Mas, por vontade própria, esse ano eu comprei o livro lá na livraria que eu trabalho, e eu li por livre e espontânea vontade, sem ajuda de audiobook, sem ajuda de e-book, só com o livro físico mesmo. E eu posso dizer para vocês que eu me apaixonei totalmente por esse livro, que é nada mais A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Pois é, eu tinha muito preconceito com quem gostava de clássicos, quem gostava de Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, né, Aloysio Azevedo. Só que aí, esse ano, ele ficou por um preço imperdível lá na livraria. Ficou 36, foi o que eu disse pra vocês, né, ou 25. Eu não sei o preço certinho. E eu comprei, porque tava um preço muito bom e eu queria já entrar nessa coisa de clássicos, né? Eu nunca tinha lido nenhum livro clássico direito assim, e eu acabei comprando e lendo o livro no mesmo dia, tá? Então, A Hora da Estrela, ele é o último romance da Clarice Lispector. Logo após, ela foi de Comes e Bebes, né? Ela faleceu, infelizmente. Ela era uma grande autora, uma grande escritora, uma grande artista também. E esse aqui foi o último romance dela, A Hora da Estrela, que vai contar pra gente a história da Macabeia. Sim, esse é o nome dela, Macabeia. Eu também fiquei bem, assim, com dúvidas sobre isso. E ela é uma personagem muito doida, porque ela não conhece nada do mundo, ela tem muitas curiosidades, ela nunca fez coisa errada, ela nunca fez coisas certas, sabe? Ela vai acabar encontrando ali um homem muito grosso, eu achei, tá? Falando, sendo bem sincero pra vocês, achei ele muito grosso. Porque a Macabeia, como eu disse, ela era uma pessoa que não sabia nada do mundo. E ele acabava sempre destratando ela. Então tem conversas aqui no livro que ela fala tipo, ah, porque eu nunca fiz tal coisa. Ele dizia assim, ah, porque eu já fiz tal coisa. Ah, mas eu nunca fiz. Ah, então cala a boca, não sei o quê, porque eu fiz e você não fez. Então você não tem direito de falar, sabe? Não exatamente do jeito que eu falei pra vocês, mas nesse nível, nessa baixaria aí. Ele é um livro muito interessante, ele é curtíssimo, ele tem 88 páginas. Tem uma escrita fácil, porém difícil. Como assim fácil, porém difícil? Bom, foi o primeiro livro clássico que eu li em, sei lá, pelo menos 2 anos, tá? Porque eu lia alguns da escola, sim, só os que me interessavam, tipo Curtiço, eu li e amei. Tem uma escrita um pouco mais puxada pro difícil. Só que a história acaba que prende, mas a escrita é difícil e acaba que os dois viram um misto de sensações. E eu só sei que eu gostei muito do livro e dei 4 estrelas pra ele. Essa é a capa dele, a contracapa e a lombada. Como eu disse, ele é finíssimo. E a diagramação dele é assim, ó. Bom, esse mês também eu fui na Feira do Livro de Porto Alegre, como eu falei pra vocês lá no vídeo da Book Haul. E lá eu me encontrei com uma autora assim, de um livro super famoso que foi proibido em escolas. Eu contei mais sobre isso no outro vídeo, tá? Mas agora falando um pouco mais sobre o livro, que eu li também esse mês, e eu gostei tanto, mas tanto, tanto, e eu não entendi realmente porque ele foi proibido em outras escolas, tá, gente? Mas o livro em questão é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Como eu falei pra vocês lá no outro vídeo, ele me deu um autógrafo, deixei uma fotinho dele lá no vídeo, né? Ele é um autor muito querido, ele é uma pessoa muito querida. Eu conversei com ele um pouco durante assim uns 5 minutos, né? Porque tinha uma fila imensa. Mas conversei com ele me falou um pouco do livro, perguntou se eu já tinha lido outros, eu falei que não. Só passando vergonha, né? Fui pra pegar o autógrafo do autor, ele perguntou se eu li, eu disse que não, e ainda queria o autógrafo. Mas fazer o quê? Eu queria o autógrafo pra começar a ler o livro, né? E foi o que eu fiz. Logo depois que eu cheguei da feira do livro aquele dia em casa, eu peguei o livro e eu li. Eu acho que eu demorei uns 2 ou 3 dias mais ou menos, tá? Porque aquela semana tava bem complicado. Aquele dia da feira era o único dia que eu tinha livre praticamente. E os outros dias eu fiquei só em função de trabalho, casa. E tive pouco tempo para pegar o livro e terminar de uma vez só. Mas o Avesso da Pele vai nos contar a história de Pedro, que após a morte do pai dele, que foi assassinado por ser negro, né? Ele vai ficar com aquele grande discurso moral. Será que vai acontecer comigo o mesmo que aconteceu com meu pai? Será que as pessoas elas vão me tratar de um jeito errado, de um jeito ruim por eu ser negro? E o livro inteiro ele fica se questionando disso. O livro também ele foca muito no pai e na mãe do Pedro. Tem ali algumas passagens que falam sobre eles. Então, em um capítulo vai estar falando sobre o Pedro, sobre como ele é na escola, como ele é no trabalho, como ele é com os amigos dele.
Em outro capítulo vai estar falando um pouco da história da mãe dele, um pouco da história do pai dele, um pouco da história do tio dele, e vai meio que intercalar assim, não de uma maneira difícil, não, gente, é muito fácil, tá muito certeiro a forma que é escrito, porque a gente consegue entender, a gente consegue compreender tudo que está sendo dito, e é muito impactante mesmo. Eu gostei muito dessa leitura. Eu sei que no outro vídeo eu falei pra vocês que eu ia falar mais aprofundado dessa história, mas é que eu não consigo dizer o quão grande é essa história, o quão grande é esse livro. Eu só sei que foi uma leitura totalmente assim importante pra mim, foi uma leitura totalmente necessária. Eu acho que todo mundo devia ler O Avesso da Pele, com certeza, sabe? Eu não entendo porque aquela FDP, mais uma vez, proibiu esse livro aqui, né? Fez uma campanha para proibir esse livro em outras escolas, sendo que ele é totalmente importante e necessário. A capa do livro é assim, ele é bem bonitinho, tá? Ele tem uma textura meio áspera, a contracapa e a diagramação dele. Agora uma leitura que eu fiz em apenas 2 dias, porque é um livro curtíssimo de contos, que tem 12 contos em 120 páginas. Vocês já devem saber qual que eu tô falando, né? Porque eu falei lá no outro vídeo, que foi O Pacto do George Gradin. Bom, eu não vou me aprofundar muito nesse livro aqui, porque são 12 contos. Eu não vou falar de todos eles, obviamente, né? Bom, O Pacto, ele é um livro de contos que ele vai contar, tipo, fofocas do interior no Rio Grande do Sul. Isso já me pegou bastante, eu já gostei bastante da premissa do livro por causa disso. Ele é um livro curtíssimo, a escrita do autor, ela é muito boa, porque ela é realmente uma coisa, assim, que outra pessoa falaria pra ti. Então, você sabe a menina? Aquela menina lá, ela é muito estranha, né? Ela usa um vestido azul e ela tem um cabelo loiro. E de noite dizem que quando a noite chega, quando o frio chega, ela sai voando por aí e ela acaba transformando as outras pessoas em fantasmas, em vampiros. É uma coisa bem engraçada, realmente, bem acreditável que alguém falaria assim pra ti, sabe? Sabe aquelas velhinhas, aquelas senhorinhas que ficam nas casas só contando fofoca e tomando chá com as amigas? Elas vêm pra ti e fazem fofoca maldosa de outra pessoa? É esse estilo de livro aqui. Histórias bem interessantes. Tem uma história que se passa na minha cidade, que é a segunda história, que chama O Viajante, O Caminhante, segundo conto, que se passa aqui na minha cidade, tá? E esse eu vou falar um pouco mais pra vocês, porque foi o que eu mais gostei, por se passar na minha cidade. Tem um homem que ele caminha de cidade em cidade, no livro, né? E aí ele acaba entrando em uma propriedade de uma mulher de 40 anos e a filha de 20. Ele acaba tendo relações com a filha de 20 e engravida ela. Logo depois, ele acaba tendo relações com a mãe da filha de 20, que é uma mulher de 40 anos, e engravida ela também. Depois que os bebês nascem, eles nascem igualzinho ao homem, como se fosse meio que uma profecia, meio que uma maldição. Eles nascem com a mesma cara do homem que, né, engravidou as moças. E depois ele foge e faz isso em mais 2 cidades. Então, no final do livro, conta que ele já engravidou mais de 400 mil pessoas, 400 mil mulheres ao longo da sua vida de viajante, de caminhante, que ele sai por aí engravidando pessoas. Ele tem o quê? 10 páginas, 12 páginas falando sobre um homem que engravida mulheres e transforma crianças iguais a ele. É uma coisa bem doida mesmo, mas eu gostei demais do livro. Essa é a capa dele, a contracapa e a diagramação dele. E agora, o último livro extra do mês de novembro que eu li, que foi há um dia atrás, mais ou menos, que eu terminei ele, e a história tá fresca na minha cabeça, e a história não entra na minha cabeça também, tá? Foi uma história muito triste, foi uma história muito deprimente, que deixou meu coração totalmente em pedaços, e agora eu tô juntando caquinho por caquinho pra vir outro livro e destruir de novo, tá? Acho que todo leitor já fez isso. Que é nada mais nada menos que O Primeiro a Morrer no Final, do Adam Silveira. Esse livro aqui, ele se passa antes do livro Os Dois Morrem no Final. Então ele é um prequel, né? Que se passa antes do primeiro livro. O Primeiro a Morrer no Final, ele vai contar o início da Central da Morte. Vai contar como a Central da Morte foi criada, como que foi a primeira pessoa que morreu, como é que isso aconteceu, por que isso aconteceu, se foi uma coisa triste, se a pessoa não queria mais viver. Então vai contar sobre tudo isso. E a gente vai acompanhar aqui os 2 personagens principais, que é o Orion e o Valentino, tá? Bom, tá todo mundo vivendo a sua vida normal ali, até que se anuncia a Central da Morte. Meio que uma rede de previsões metidas com pactos que vão prever o dia e a hora que tu vai morrer.
E aí depois que eles preveem isso que vai acontecer contigo, eles ligam para te falam assim: Central da Morte. Boa tarde. Bom, só para o senhor saber, daqui a 2 dias você vai morrer, tá? Então se despede dos seus familiares, aproveita tudo que você tem para fazer, dá um beijo no seu namorado, na sua namorada e você vai morrer, não tem o que tu fazer. E desligam o telefone, sabe? É basicamente isso. Não exatamente assim, mas basicamente isso. E aí tem dois personagens ali vivendo a vida deles normal, até que um deles recebe a ligação de que ele vai morrer naquele dia, que é o Valentino. Ele é um modelo, ele é muito sarado, muito bonito, muito gostoso. E tem o Orion, que é um outro carinha ali que ele é magrinho, ele é frágil, ele é bom de briga, mas ele tá com uma doença terminal, mas ele não recebeu a ligação da Central da Morte, o que é bem estranho, né? O médico disse pra ele que ele não ia durar muito tempo, só que a Central da Morte não ligou pra ele, como se eles soubessem de alguma coisa do destino que fosse fazer com que o Orion não morresse. O Orion ele acaba conhecendo o Valentino numa festa e eles viram melhores amigos e namorados no um dia de vida que o Valentino tinha, né? Só que aí, nesse meio tempo, né, porque assim como os dois morrem no final, esse livro aqui, o primeiro a morrer no final, eles se passam em apenas um dia. Sim, um dia. É um livro, um calhamaço, né? Ele tem quase, deixa eu ver, ele tem quase 600 páginas e ele se passa em um dia. Nesse um dia que a história acontece, o Valentino diz que vai doar o coração dele depois que ele morrer pro Orion não morrer. Então, meio que o Orion entende, meu Deus, é exatamente por isso que a Central da Morte não me ligou. Porque eles sabiam que quando o Valentino morresse, o coração dele ia ser doado pra mim. É uma história muito doida, é uma história muito, assim, sabe, boa também. Confessar pra vocês que eu gostei mais desse livro aqui do que do outro. Aquele outro, pelo título ter Os Dois Morrem no Final, eu já pensava, vai ser meme, eles não vão morrer. Aí chega no final do livro, os dois morrem no final realmente. Só que aqui já fica triste demais quando tá escrito o primeiro a morrer no final e na capa tem um casal, né? É aquela história. A pessoa que mais sofre é a que fica, não a que morre, não a que se vai. Isso é bem pesado de se falar também, né? E aí, realmente, um deles vai acabar morrendo no final. Não vou dizer quem, se é o Orion, que tá com o coração pra ser doado, ou se é o Valentino, que vai doar o coração. Algum deles morre e o outro fica. E esse que fica, agora, alerta de spoiler, assim, a pessoa que sobrevive, ou o Orion ou o Valentino, ele cria, no caso, o aplicativo Último Amigo, que a gente vê lá em Os Dois Morrem no Final. Então esse aplicativo é basicamente um Tinder da morte, aonde tu vai se encontrar com outro terminante, outra pessoa que vai morrer naquele mesmo dia contigo, para vocês conhecerem, para vocês virarem amigos antes da sua hora chegar, né? Outro spoiler também é que o Rufus e o Matthew, eles aparecem nesse livro aqui. Isso eu achei bem fofo e bem interessante da parte do autor colocar. Só que aqui eles são crianças, porque isso aqui se passa muito antes do primeiro livro. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo. E o próximo vídeo que eu vou fazer, provavelmente vai ser daqui a uns 2 ou 3 dias, porque a gente já tá em dezembro, né? Que vai ser o vídeo da TBR. E outro aviso que eu queria dizer para vocês. Minhas compras da Black Friday vão demorar um pouco a chegar. Talvez chegue tudo lá pelo dia 15 de dezembro. Então eu vou gravar só lá pelo meio do mês, infelizmente. Eu queria que chegasse tudo no início do mês, mas vai chegar tudo lá pelo meio, então vai ser lá que eu vou gravar o vídeo. E mais uma vez um aviso, vai ser um unboxing e não uma book haul. Eu vou abrir todas as caixinhas, vocês não têm ideia de como eu tô angustiado e ansioso para abrir todas as caixas, mas eu vou esperar para abrir com vocês, tá? É isso então, e até o próximo vídeo.